Nós vamos conversar sobre a bissexualidade. O que é a bissexualidade? Né? E vamos saber por quê, né, que a gente falar de sexualidade entender o que é a orientação sexual, ou seja, a quem desperta o nosso interesse afetivo sexual, ou seja, entender sobre a bissexualidade, a heterossexualidade e a homossexualidade e também agora a assexualidade, ou seja, aquela pessoa que não tem desejo sexual por ninguém, né? Não importa se é homem, se é mulher, o que seja, não tem desejo sexual. É importante para a gente entender essa diversidade dos jeitos de ser sexuais, porque dessa forma a gente consegue ter conteúdo, consegue desenvolver as nossas convicções, entender o que está acontecendo hoje no entorno, né, dos nossos filhos e das nossas filhas e conseguir conversar com eles a esse respeito, né? E poder, por exemplo, oi Nayara, seja bem-vinda. O bissexual é a mulher que gosta de mulher, não é? Não, Nayara, não é a mulher que gosta de mulher. Ela também gosta de mulher. Então, o bissexual é aquela pessoa que gosta dos dois sexos. Para ela, não importa se a pessoa é homem ou se a pessoa é mulher. O bissexual se apaixona pela pessoa, ou seja, indiferente do sexo daquela pessoa. Né? Então, esse é o bissexual. Então, ele pode uma hora se apaixonar por um homem, pode outra hora se apaixonar por uma mulher. No caso das meninas, uma hora ela pode se apaixonar por uma garota e outra hora ela pode se apaixonar por um garoto. Ela não tem um posicionamento único em relação ao seu querer, à sua afetividade pelo outro. Né? Então, isso, Gabi, o tema é bissexualidade. Oi, Nirley, seja bem-vinda. Kleber, seja bem-vindo. E vamos dar, então, aqui continuidade a essa nossa conversa. E essa conversa veio, né, porque ultimamente eu tenho recebido muitas mães, esse questionamento vindo de muitas mães. Inclusive, teve uma mãe, né, que é uma seguidora minha, que ela me colocou que a filha dela, de 13 anos, né, revelou para ela que era bissexual. E eu fiquei bastante impressionada com a criatividade da filha dela. Porque ela não chegou assim simplesmente para a mãe e disse: mãe, eu sou bissexual. Não, ela foi bastante perspicaz na sua forma de apresentar essa questão, até talvez sabendo, né, que a sua mãe iria sofrer muito com essa notícia, porque essa revelação causa ainda muita dor para as mães, causa ainda muita dor para os pais, porque a gente, na verdade, não aprendeu a lidar com essa diversidade sexual. A gente passou a vida inteira aprendendo que só existia homem e mulher, e para muita gente a bissexualidade é como se as pessoas deixassem de ser homens ou mulheres, não é que as pessoas deixassem, na verdade, de ser pessoas. E não é bem assim. E quando a gente não tem um conhecimento, né, e uma opinião formada a partir do conhecimento, não a partir de um preconceito, mas a partir de um conhecimento, a gente sofre muito com uma revelação como essa. Porque eu, na verdade, eu nunca vi nenhuma mãe dizer para mim: ah, Helena, tomara que a minha filha goste de mulher, tomara que meu filho goste de homem. Não, a gente sempre ouve, né? Eu sempre ouço as pessoas, e a gente vê na nossa sociedade, o que a sociedade espera é que mulher goste de homem e que homem goste de mulher. E quando acontece disso não acontecer, há um sofrimento. E nós, como fomos educadas para olhar, sabe, nesse ângulo, olhar dessa forma, né, para os relacionamentos entre as pessoas, então, quando a gente se depara com uma notícia como essa, ou seja, com uma revelação como essa, de que a nossa filha ela é bissexual, ou que o nosso filho ele é bissexual, o que acaba acontecendo? A gente sofre muito, porque é uma decepção para aquela expectativa que a gente tinha. E dependendo do conceito que a gente tem em relação à diversidade sexual, essa dor pode ser infinitamente maior.
infinitamente maior. E a gente já vai ver aqui, já já, por que isso acontece. Fica aqui comigo que a conversa hoje é longa, tem muita coisa para a gente conversar a esse respeito, né? Então, veja, essa menina, então, como eu estava dizendo, ela foi contar para a mãe dela, né? E sabendo que a mãe dela era uma pessoa que não tinha facilidade para aceitar essa condição dela, ela chegou, embora muito nova, com 13 anos de idade, mas uma menina, uma garota bastante antenada, né? Bastante inteligente, ela foi lá, chamou a mãe e o pai, sentou os dois no sofá e apresentou para eles, como é que chama? Ela projetou, né, na televisão fotos de artistas, né, que os pais admiram, e virou para eles e disse: tá vendo? Esse fulano, esse cicrano, essa beltrana, são pessoas maravilhosas, não são? E os pais, sim, claro que são figuras, sabe, que a gente admira bastante. Mas o que tem eles a ver? O que tem eles? Né? Por que você está nos mostrando a foto dessas pessoas? E ela então disse: porque eu queria comunicar a vocês que, como eles, sabe, eles acabaram, né? Assim, eles acabaram de, todos eles já se assumiram socialmente, né, na mídia, em tudo quanto é canto, como pessoas bissexuais. E eu quero comunicar a vocês que eu também sou uma delas, eu também sou uma pessoa bissexual. E, bom, você pode imaginar, né, se essa mãe era uma mãe que tinha um conceito sobre a bissexualidade e um entendimento sobre a bissexualidade como uma coisa que não era boa e que não era o que ela desejava, como é da maioria das mães, né, que eu conheço e que eu já tive contato. Então, o que aconteceu com essa mãe? Essa mãe sofreu profundamente, né, por conta desse tipo de situação. Foi aí que a gente conversou e eu consegui, junto com ela, a gente foi identificando o que estava acontecendo naquele momento da filha dela e exatamente por que ela estava se sentindo bissexual. Não é? Então, criar uma condição para essa mãe, para que ela pudesse conversar com essa filha e sabe, saber mais sobre os sentimentos dessa filha e ter se fortalecido com conhecimento para poder suportar isso que a filha tinha revelado, né? Porque na hora ela ficou assim muito mal, né? E ela só disse o seguinte: mas ela era uma mãe muito, não é daquelas explosivas, né? Então ela também foi muito sábia, porque ela chegou para a filha e disse assim: filha, peraí, vamos com calma, sabe? Essa notícia me tirou aqui do eixo, eu não vou falar nada, me dê um tempo para eu poder assimilar e depois a gente conversa. E aí foi quando a gente conversou, eu e ela, e depois ela voltou a conversar com essa filha. Então, veja, essa possibilidade dela, sabe, ter conhecimento, dela ter adquirido um suporte para poder aguentar essa revelação, deu a essa mãe, sabe, uma outra oportunidade, que foi a oportunidade de chegar mais perto da sua filha. Então ela se sentiu mais próxima, ela conseguiu então ouvir essa filha e dar um suporte que a filha precisava, né? Então, quando a gente respeita a diversidade, quando a gente vai em busca, quando a diversidade chega e a gente vai em busca de conhecimento, a gente, em vez de se afastar dos nossos filhos, né, como muitas vezes acaba acontecendo, a gente pode ver isso como uma oportunidade da gente se aproximar ainda mais desse filho. Outro dia eu assisti a uma live que era de uma colega minha sexóloga com uma mãe de uma transexual. Gente, eu fiquei olhando não, né? Refletindo sobre a aprendizagem que aquela mãe daquela transexual precisou ter para poder lidar e ter suporte para lidar com essa filha transexual, né? Que é aquela garota que ela não se, como é que diz? Não se identifica com o sexo que ela nasceu. Então, é uma pessoa trans, que eu acho que para muita gente
esse conhecimento aí do que é o transexual tá bem claro, né? A gente vê aí, tem uma novela que trouxe isso com bastante clareza, o que é uma garota trans, né? Quer dizer, o que é um garoto trans, na verdade, na novela, ela é um garoto trans, né? E, boa tarde, Vanusa. Boa tarde, Juliana, Lízia, Graziela. Ai, gente, que legal, tanta gente entrando aqui. Então, nessa novela, ele traz esse conceito, né? E essa mãe de trans, dessa garota trans, ela teve que aprender tanta coisa, ela teve que, sabe, ir buscar tanto conhecimento. Acabou, sabe, ela dizendo assim, eu tive que me envolver em movimentos, eu tive, sabe, quando antes a minha preocupação com a minha filha, com o meu filho, na verdade, né, com o meu filho era só de que ele fosse bem na escola e que ele, sabe, tivesse uma carreira, que ele não se machucasse, que ele, sabe, que ele não fosse um garoto rebelde. Agora eu estou vendo que não, agora com a minha filha trans, eu preciso, né, ter muito mais conhecimento e brigar por outras causas para proteger a minha filha de violências, para proteger a minha filha de uma série de circunstâncias que, sabe, não é só aquela situação. Então, quando a gente tem uma dificuldade como essa, algo, né, que bate e vai contra aquilo que a gente está pensando, que a gente tem de expectativas, se a gente olhar para a oportunidade que isso também pode trazer, a gente sofre bem menos. Porque não é que a gente deixa de sofrer, claro que vai doer, claro que, né, pode ser que machuque bastante, mas machuca, como eu disse, cada vez mais quando a gente não tem conhecimento, quando a gente não tem, não é, onde buscar essa condição de ampliar a nossa visão sobre os jeitos de ser sexual. Então, a bissexualidade, ela é, na verdade, uma condição que a gente precisa entender, né, o que ela é. Como eu disse aqui antes, a bissexualidade é quando uma pessoa, ela se interessa pelos dois sexos. Ela tem um interesse afetivo e sexual pelos dois sexos, não é? E por que isso acontece? Isso acontece da mesma forma que acontece porque, sabe, que eu gostei de um cara que, sabe, é um cara que é um médico, uma pessoa tradicional, uma pessoa... E não me apaixonei pelo hippie, porra louca. Enfim, são questões que, né, como diz o autor do livro O Mapa do Amor, né, o John Monnet, que ele diz que a gente, durante a nossa vida, a gente vai criando na nossa mente, a gente vai criando, né, na nossa mente uma espécie de um álbum. E todas aquelas figuras que fazem parte da nossa vida, elas e que são significativas, a gente vai colocando nesse álbum, né, mental que a gente tem. E aí, quando a gente conhece alguém, esse álbum, ele, sabe, ele passa assim bem rapidinho, como se fosse, né, um folheado, e você fala, poxa, isso aqui é um negócio legal, essa pessoa tem um jeito de ver a vida que, nossa, que bárbaro. Essa pessoa tem um jeito de lidar com ela mesma que, nossa, que bárbaro. Ou coisas que te levam, te remetem, né, a uma situação ou a uma condição, sabe, de bem-estar ou de tranquilidade ou do conhecido. Às vezes, não é nem de tranquilidade, mas é do conhecido. Então, uma série de fatores, em função desses modelos que a gente traz na nossa vida, vão permear as nossas escolhas, né? Então, a gente nasce de um determinado sexo, mas a gente nasce, né, com características masculinas e femininas. A gente, em seguida, né, a partir dessas características masculinas e femininas, a sociedade nos diz como é que a gente tem que se comportar para tal, mas a gente tem, né, um outro elemento, que é o nosso elemento psicoemocional, que vai, na verdade, nos dizer se a gente é capaz ou não de
se identificar e de responder a isso que a nossa sociedade diz. Então, a nossa sociedade diz que quem nasceu homem vai se interessar sexualmente por uma mulher. Mas pode acontecer que dentro das experiências daquela pessoa, da vivência que ela teve, da forma como ela viveu a sua vida até agora, o interesse dela, em vez de ser voltado só para, no caso da menina, só para o homem, ela pode ter um interesse voltado também para a mulher. Não é? Então, ou no caso do homossexual, que não é exatamente o oposto. Em vez de ser para o homem, vai ser só para a mulher. Então, nesse caso, Nayara, que você colocou, quando a mulher gosta só de mulher, ela é homossexual. É o que a gente chama de lésbica. E no caso do homem, ele também é homossexual. Quando ele só gosta de homem, ele é o que a gente chama de gay, né? Assim, formalmente. Então, isso é o que a gente vê. Isso é o que, na verdade, acaba acontecendo. E por que isso acaba acontecendo? Por que a gente não é capaz de corresponder a essa expectativa social que diz que é para a gente só olhar para a mulher, né? Como a gente como mulher só é para olhar para homem. Como a gente aprendeu, por exemplo, eu lembro quando eu era pequena, uma das frases que a minha mãe mais usava era: mulher com mulher vira jacaré, homem com homem vira lobisomem. Então, ou seja, era o tempo inteiro, né? Como é que diz? Desqualificando e, ao mesmo tempo, né, mostrando que essa não era a forma de uma mulher se relacionar ou de um homem se relacionar. Né? Então, aqui a Graziela diz que ela tem uma amiga que ela é bissexual e que ela age super normal. Super natural, ajo super natural com minha filha. Não critiquei e perguntei: e você, o que sente? Eu não entendi. Eu entendi que era uma amiga. Uma amiga. Ah, e você perguntou, e o que ela sente? Ah, tá, que era uma amiga da sua filha, né? Que é bissexual. É por aí, Graziela. A conversa é exatamente por esse caminho, tá? De tirar da sua filha, de conversar com a sua filha, de trazer o assunto, né? E ir, como eu disse na live de ontem, desenvolvendo, né? Como é que diz? O pensamento crítico durante a adolescência, tá? Então, como eu estava falando para vocês, a bissexualidade, ela é uma dessas... Então, por que a gente não pode corresponder a tudo que a sociedade diz para a gente? Tem horas que eu perco o rumo. Eu me distraio aqui com as perguntas e os comentários e acabo perdendo o rumo. Então, assim, por que perdi o rumo de novo. Então, por que a gente não é capaz de corresponder a essas expectativas? É porque, para a gente corresponder a essas expectativas, a gente teria, né, que se identificar e ter vivenciado experiências e ter se relacionado com pessoas, e ter trazido na nossa genética, enfim, uma série de fatores e de questões que vão influenciar aí, que não dá para a gente pontuar um a um, e que são eles que vão nos ajudar a corresponder a essas expectativas que as pessoas depositam na gente, né? Então, se eu sou uma menina e eu me reconheço como menina, e além de eu me reconhecer como menina, eu acato, né? eu acato como acatei da minha mãe, que mulher com mulher vira jacaré, e, portanto, eu me interessei por homem, isso foi uma facilidade para mim. Agora, tem pessoas que isso é uma dificuldade, ela não vai conseguir corresponder a essas expectativas e vai fazer uma escolha que é uma escolha que foge, é uma escolha por alguém que seja do seu mesmo sexo. E por que hoje isso pode acontecer? Agora eu lembrei onde é que eu estava. E por que hoje isso pode acontecer? Isso hoje não é uma questão de hoje. Na verdade, desde que os seres humanos eles deixaram de fazer sexo conforme a natureza mandava,
Ou seja, como é que a natureza mandava a gente fazer sexo? Para reprodução. Então, para fazer sexo, tinha que ser para reprodução, tinha que ser com alguém do sexo oposto. Quando nós passamos a usar o nosso sexo, não apenas para reprodução, mas também como uma forma de nos relacionarmos com as pessoas, e isso acontece quando a gente começa, não é, a gente começa a viver uma vida que deixa, uma vida que é, como é que a gente diz? Quando a gente se torna ereto, né? Que a gente se torna, isso na antiguidade, gente, para vocês verem que a nossa forma de ver o sexo não mudou agora, mudou há muito tempo atrás, quando a gente passou a precisar, ou seja, a fêmea passou a precisar que o macho ficasse do lado dela para poder proteger a cria, e eles precisaram ficar juntos para poder se acasalar, mesmo, né, que ela não estivesse no cio. Então a gente acabou criando mecanismos cerebrais que busca esse tipo de atração e que faz a gente conviver com esse outro, com as pessoas, não apenas com a intenção só de reproduzir, mas com a intenção de ter uma boa companhia, de ser alguém que a gente admira, de ser uma pessoa, né, que a gente se relaciona bem. E na hora que o sexo virou uma forma de relacionamento, esse sexo deixa de ter uma necessidade de acontecer com alguém que seja do seu sexo oposto. Ele passa a poder acontecer com pessoas que são do seu sexo ou de outro sexo. Porque aí, para o relacionamento, o que interessa não é o que o corpo do outro, que é diferente, pode proporcionar para você conseguir reproduzir, mas sim a companhia, mas sim a felicidade de estar com essa outra pessoa. E, portanto, nesse sentido, a gente passa a poder escolher estar sexualmente não apenas com alguém que seja do sexo oposto. Então, gente, diante disso que eu coloquei, né, a gente pode então perceber que a bissexualidade, primeiro, ela não é uma novidade, não é uma coisa da modernidade. Ela é algo que já vem acontecendo há milhares e milhares e milhares de anos. Não é? O que acontece hoje na modernidade é o quê? É que hoje a gente vive numa sociedade mais liberal e que essa sociedade, ela faz com que a gente olhe para as situações, principalmente as situações sexuais, com muito mais liberalidade. Então a gente vive hoje numa sociedade que promove, não sei se ela promove, mas pelo menos, né, ela permite que as pessoas tenham mais experimentações. Hoje já não é mais um grande absurdo e nem uma grande vergonha uma garota se dizer bissexual. Portanto, hoje é muito mais fácil das pessoas se comunicarem. Então, se por um lado isso tem um ponto positivo, não é? Quando essas garotas, elas não são preparadas, quando esses garotos não são preparados para lidar com essas experimentações, eles podem confundir os seus sentimentos. Não é? Então, é importante que a gente perceba diante disso tudo que a bissexualidade, ela não é uma patologia, ela não é uma situação patológica, né? Seu filho ou sua filha não está doente porque disse que era bissexual. Não, ele está fazendo escolhas que diferem das suas expectativas, né? Então, é importante que a gente tenha conhecimento para entender isso, não é? E entender principalmente que essa revelação não significa também que a gente, né, foi uma má mãe, que foi a mãe que errou, sabe? Que a gente tem essa mania, onde foi que eu errei? Isso não é uma questão de erro da mãe, nem de erro do pai, não é? Então, isso não mede a sua qualidade como mãe, como também não mede a qualidade da sua filha ou do seu filho como pessoa. Isso é uma condição dessa pessoa, né? Então, o que a gente precisa, na verdade, é respeitar
E respeitar não significa também que a gente vai aplaudir e do dia para a noite isso não tem, sabe, nenhuma importância para mim, eu começo a achar isso o máximo e ficar feliz. Não, respeitar não é isso, né? Respeitar é a gente olhar para isso e entender o que está passando e se colocar perante isso sem ofender o outro ou sem denegrir o outro, não é? Então, o respeito aproxima a gente das pessoas e aproxima principalmente a gente dos nossos filhos, principalmente num momento como esse, não é? Então, deixa eu ver aqui, eu acho que tem um comentário aqui, deixa eu ver antes que ele suba e depois eu não consigo mais lidar. Já não consigo mais lidar com ele. Bom, depois, gente, se eu não respondi... eu acho que foi da Nirley que ela colocou da questão. Exatamente, Nirley. A gente, hoje, por mais conhecimento, né, que a gente tem em relação à sexualidade, as pesquisas que foram feitas, os estudos que vêm sendo realizados, tudo isso ampliou, né, o conhecimento dessa sociedade, que faz com que a gente lide com essa, ainda bem, né, com um lado positivo, que a gente lide com esses jeitos diferentes de ser sexual de uma forma mais adequada, de uma forma que proteja os nossos filhos e não que os exponha cada vez mais à violência, né? Porque quando a gente tem conhecimento, né, em sexualidade, quando a gente amplia a nossa cabeça, é isso, né, que foi o que aconteceu com essa minha aluna do Papo Firme. Foi isso que deu a ela condição para que ela pudesse suportar, ouvir essa história da filha dela e conseguir, né, lidar com esse tipo de situação. Então, veja, o mundo de hoje, ele faz isso acontecer. Ele faz isso acontecer, não que ele faz isso acontecer, ele faz isso acontecer com uma frequência maior. As meninas e os meninos, mais as meninas do que os meninos, com menos medo, né, dessas experimentações e de fazer essas revelações, né? Outra coisa também que a gente vê acontecer é que o adolescente, por estar vivendo, né, um processo de construção da sua identidade, um processo de construção dos seus papéis sexuais, muitas vezes eles acabam confundindo esse tipo de sentimento e, obviamente, que quando esse adolescente, de fato, ele é um bissexual, né? Essa menina é uma bissexual, ela vai precisar do nosso acolhimento, ela vai precisar que a gente dê suporte para ela, né? Porque isso não é uma coisa fácil para a nossa adolescente. Então, quando esse adolescente ele chega nesse período, né, da experimentação. Então, vamos pegar, por exemplo, essa garota de 13 anos que contou para a mãe dela que ela era bissexual. Aos 13 anos, o que está acontecendo com essa menina? Onde que essa menina se encontra? Ela se encontra num momento, né, que ela está ali aprendendo a ser ela, agora ela, sabe, está testando como é ser a mulher que ela imagina que ela deva ser. E mais, né? Ela está querendo se entrosar com esse grupo, ela está, sabe, precisando se entrosar com esse grupo, pertencer a um grupo. E se ela está num grupo onde essas experimentações são experimentações que acontecem com muita frequência ou com uma certa tranquilidade, essa garota pode se sentir mais à vontade para viver essas experiências até como uma forma de pertencer a esse grupo, né? De se sentir admirada, de se sentir aceita, enfim, de pertencer. A gente vai ver também, né, como eu falei, que por ser um momento que a mente dela está num processo de maturação, né, a mente não ajuda muito. Muitas vezes, nessa hora, ela confunde esses sentimentos, porque ela pode dar um valor muito grande a uma determinada admiração, e esse valor dessa admiração ou dessa intimidade que ela tem, por exemplo, com a grande amiga, né, que é aquela amiga que, sabe, que ela conta tudo, que ela, como é que diz?
que ela compartilha tudo, que parece que não dá para viver sem aquela grande amiga, muitas vezes pode haver aí, né, esse cérebro dela que ainda está em maturação, ainda não consegue, de fato, como é que diz, ter certeza de que é isso. Ela pode confundir esses sentimentos. Tanto que Freud chamou essa fase, né, daí a fase dos 11 até os 13 anos, mais ou menos, de fase homossexual, que é uma fase onde a gente tem muita intimidade com esse nosso grande amigo ou com essa nossa grande amiga e que com isso, às vezes, pode inclusive acontecer, não é? Atividades sexuais. Não necessariamente precisa acontecer, mas pode ser que aconteça essas atividades sexuais. E aí isso pode causar essa dúvida nessa garota, né? A gente tem também um momento, né, do desenvolvimento psicoemocional, psicoafetivo dessa garota, que é um momento onde ela ainda não se sente pronta, ou desse garoto, eu estou falando aqui da garota, mas serve para ambos, né? Ela ainda não se sente pronta para lidar com uma outra pessoa afetivamente. Ou seja, ela até fica, mas ali quando ela fica só no, sabe, para testar beijar, para testar, perceber se ela é desejada ou não, para, enfim, testar o seu papel, né? E muitas vezes namorar mesmo, se relacionar, assumir um compromisso, pode ser que eles ainda não estejam prontos, né? E com isso, eu vou até inclusive fazer uma live sobre ficar e a gente vai ver bem claro essa situação. E com isso, né, uma das lives da semana que vem, fica aí ligada, né, quem quiser saber sobre essa questão. E com isso, muitas vezes, ela vai lá para, né, a questão do amor platônico e vai procurar uma pessoa que seja mais difícil dela ser colocada à prova ou dela tentar se colocar à prova. Então, como ela sabe que a bissexualidade pode ser uma situação que menos aceitável, ela acaba, como é que diz, se apoiando nessas histórias para poder justificar o seu momento, né, ainda de introspecção, de realização de como é que é essa história de se relacionar com o outro, né? E, obviamente, também pode ser que nesse momento essa garota, né, ela já ouviu falar, ela está vivenciando aí o seu papel sexual, ela está ampliando o seu conhecimento sobre a sexualidade, as experimentações sobre sexualidade, e ela sempre ouviu falar, né, que mulher com mulher é uma fantasia masculina que dá muito ibope. Ela pode também estar usando isso como uma forma, né, como eu já vi comentários, né, de mães e de adolescentes que eles vivenciam isso, de menina ficar com menina para poder despertar o interesse de um garoto que elas estão afins. Então, veja, tem tantas questões que podem estar aí nesse processo que faz uma garota, sabe, achar que ela é bissexual, que, sabe, não dá pra gente julgar de cara, não dá pra gente condenar de cara. Às vezes ela pode ser, sim, de fato, uma bissexual. E nesse caso, o que ela precisa é do nosso acolhimento, o que ela precisa é do nosso apoio. E isso, gente, é muito importante, porque nós somos, como pai, como mãe, nós somos as figuras, sabe, mais importantes da vida deles. Se a gente conseguir apoiá-los, se a gente conseguir dar suporte, o sofrimento para a nossa menina, o sofrimento para a nossa menina e o sofrimento para essa mãe e esse pai é menor, é muito menor. Porque vocês vão formar uma rede de apoio, vocês vão formar uma rede de proteção. Desse jeito você vai conseguir cuidar da sua menina, você vai conseguir cuidar do seu menino e não deixá-lo abandonados, entregue à violência, que é o que acontece muitas vezes quando os pais não sabem como lidar com esse tipo de situação. Quando o menino ou a menina sofreu abuso sexual, eles também ficam muito confusos em relação à sexualidade. Pode sim também, Nirley, o abuso sexual também influenciar, não é o que determina, mas pode ter momentos que isso pode influenciar e pode ser até um sinal para a gente prestar atenção. Epa, aconteceu alguma coisa? Né? O que está acontecendo? Então é bom como um bom sinalizador, mas não necessariamente, né? Obviamente, se a garota sofreu
com essa pessoa uma violência muito grande, né? Um estupro, uma situação que ela passa a ter pavor por alguém do seu sexo oposto, né? Aí, às vezes, com terapia, ela consegue não transferir esse pavor que é daquela pessoa que lhe machucou para as pessoas que são desse sexo. Então, é importante que a gente, é importante que a gente fique com essa questão aqui, ó, uma pulga atrás da orelha, procura saber, sempre falou que gostava de menino e agora diz que odeia homem. Pô, por quê? O que aconteceu? Então, isso é uma boa dica, Nirley, para a gente estar atenta também à questão do abuso e do estupro, né? Que muitas vezes as meninas têm muita dificuldade de se abrir em relação a isso. E pode ser que para ela seja mais fácil dizer, né, que é bissexual ou que é gay do que contar que ela foi abusada ou que ela foi estuprada, porque isso em geral acontece com alguém que é próximo, que é querido, né, e que é desejado no sentido, né, de significado, tem um significado na vida dela e ela então não consegue abrir essa conversa dessa forma, né? Então fica ligada porque tudo isso são dicas, são oportunidades para a gente proteger a nossa filha, né? E como eu disse para vocês, né, essa minha aluna, ela quando buscou esse tipo de informação, quando ela buscou se fortalecer com esse conhecimento sobre sexualidade, sobre a construção da identidade sexual, ela conseguiu, né, dar um suporte maior para a filha dela, né? Ou seja, conversar. Tanto que quando a menina voltou, agora no período da pandemia, ela contou essa história no período da pandemia que as escolas estavam todas online. E tanto que agora, quando as escolas voltou para a forma presencial, ela nem, sabe, trouxe mais essa história dessa amiga e já começou a contar outras histórias, né, e falar muito mais nos meninos, enfim. Então, é uma coisa que a gente consegue lidar, né, sem que você crie, né, uma angústia ainda maior para a sua menina, né, ou para o seu menino. E uma outra situação também, né, que uma outra aluna minha viveu foi com o filho dela, né? Ela tem um filho, aí nesse caso ele é de fato bissexual, né? Um filho com 17 anos, que de fato ele é bissexual, aos 17 anos ele já é capaz de ter mais certeza em relação a isso, né? E que ela também conseguiu, né, ao se nutrir com o conhecimento, ao se nutrir com as informações que ela pôde obter com o Papo Firme, nas conversas, né? Porque no Papo Firme a gente também tem uma mentoria, então nas conversas das mentorias que a gente tinha, a experiência das outras pessoas que traziam. Então tudo isso ajudou a perceber quais eram as necessidades desse filho, né? Principalmente porque uma das coisas que estava na cabeça dela era que ele tinha que contar isso já de imediato para toda a família, então que ele tinha que se assumir. E a gente então conversou muito sobre essa questão de por que se assumir. Se ele ainda não está pronto, né? Primeiro ela tinha que prepará-lo, né? Dar condições para que ele se preparasse, para poder ele ter condições de assumir isso perante a família ou perante a quem quer que seja, aos amigos, a quem quer que seja. Então, é muito importante que a gente ajude os nossos filhos, senão eles metem os pés pelas mãos. E você imaginar, por exemplo, um garoto, principalmente com os meninos, é muito nesse momento que eles não sabem muito bem quem eles são, o fato dele andar com outro garoto que se diz bissexual ou gay, ainda gera muito preconceito. Ainda, sabe, cria circunstâncias que afastam esse garoto do seu amigo. Até naquela série Sex Education, uma das coisas que eu acho o máximo é que eles trazem exatamente a amizade de um garoto que é hétero com um outro que é gay, para mostrar exatamente que não é porque um é hétero, não é porque um é gay que o que é hétero vai se tornar gay. Não é não. Então, isso não é uma infecção sexualmente, é uma infecção
como é que chama? Amigavelmente transmissível. Não, eles podem ser amigos, né? Primeiro que não é uma infecção e, portanto, não pode ser transmitida dessa forma, muito menos, né? Então, eles podem ser amigos e um não vai interferir na identidade sexual do outro, né? Nem na orientação sexual do outro. Então, é muito importante a gente tá atenta a essas... Olha quanta importância, gente. Às vezes a gente acha que falar de sexualidade é nada, é só falar de sexo e pronto. Não, gente. Só falar de sexo e pronto. Não, não é de falar de sexo, né? Ah, eu não vou falar porque meu filho não tem que saber disso. Não, seus filhos têm que saber de muitas coisas, né? Seus filhos têm que saber... Olha quanta coisa. Eu estou há 2 anos que, pelo menos toda sexta-feira, eu faço uma live e cada dia tem um detalhe que me chama a atenção, sabe? Que me enche de, sabe, de orgulho do meu trabalho, porque eu sei que eu estou enxergando coisas que, pela minha experiência e pela minha condição, tem mães que ainda não conseguiram enxergar. E, gente, e eu posso transmitir isso aqui para vocês e ajudá-las a lidar melhor com a sexualidade dos seus filhos. O mesmo acontece de vocês para com seus filhos. O que vocês trazem na vida é um conhecimento muito maior que o seu filho pôde ter até agora. Então você tem uma oportunidade aí, como eu estou tendo aqui, de ampliar o olhar do seu filho, da sua filha, para a sexualidade deles. Olha que riqueza, né? Olha que riqueza que é a conversa sobre sexualidade. E eu imagino, né, que vocês devam ter também, eu já vi aqui que a Gabi já colocou, que tem uma amiguinha da filha dela que se diz bissexual, eu vejo que tem, eu recebo muitas, a Nayara também colocou que ela também tem uma amiga que é bissexual, e a Nayara agora que quer saber o que é bissexual e pansexual. A diferença, bem legal, Nayara, a diferença entre bissexual e pansexual é que a bissexual, para ele, tanto faz se aquela pessoa é homem ou se aquela pessoa é mulher. O pansexual leva em consideração não só a questão do sexo biológico, se é homem ou se é mulher, mas leva em questão também a condição de gênero dessa pessoa. Ou seja, se essa pessoa é travesti, se essa pessoa é transexual, se essa pessoa como é que diz? Esqueci do nome de uma série de gêneros, gente, eu não consigo gravar. São tantos os gêneros hoje em dia. Ou seja, ela leva também em consideração a situação de gênero dessa pessoa. Que isso aí é uma outra história, né? Que não dá para falar dela aqui agora. Então, o pansexual, ele se apaixona pela pessoa, independente do que ele diga que ele é, ou da forma como ele se sinta, ou da forma como ele se comporta. Para ela, é uma pessoa, ponto. O bissexual é uma pessoa que é do sexo masculino ou do sexo feminino. Ou seja, eles são cis, é o que eles chamam de cisgênero. Pessoas que nasceram daquele sexo e se identificam com aquele sexo que eles estão. Então, é uma conversa um pouco mais complexa, né, que não vai caber aqui a gente conversar agora. Mas tem uma live que eu fiz sobre gênero. Mas eu acho que ela não está disponível. Não está disponível, porque foi uma live que eu fiz para uma das aulas, né, do meu curso Papo Firme. Então está lá no curso, mas acho que ela não está disponível mais na internet para vocês. Assim, para quem não está no curso Papo Firme, né? Que legal, Nerley, que você está conseguindo ajudar as suas meninas, né? Suas pacientes adolescentes. Que bom. Avisa para a mãe delas também, para me seguirem, né? Quem sabe assim você tem um suporte maior, né? Das mães também recebendo, né? Essas informações sobre sexualidade que tanto ajuda a gente a falar com a nossa filha, a falar com o nosso filho, a protegê-los, a cuidar, né, gente? Porque mãe cuida, não é? E quando a gente cuida, a gente precisa cuidar mesmo. Não é cuidar só dentro daquilo que a gente gostaria que acontecesse. É cuidar no todo, né? Então, isso é muito, muito importante. Como eu falo importante, mas é porque é importante mesmo.
É muito importante mesmo falar de sexualidade, né? Então, essa história que muitas vezes as pessoas falam, essa história da diversidade é uma questão de modernidade, é só a gente não falar que, sabe, as coisas não acontecem. Gente, como eu disse para vocês, se fosse por uma questão de não falar, né? Se fosse uma questão de não falar, não havia homossexual, não havia bissexual, não havia assexual, ou seja, só havia heterossexual. A gente passou a vida inteira, né, com esse tema, esse assunto sendo silenciado, aliás, sendo trancafiado. Uma pessoa que abrisse a boca para falar ou dizer, ou saber elogiar, ou aceitar, respeitar a homossexualidade ou a bissexualidade, essa pessoa era trucidada. A gente aprendeu a vida inteira, a nossa sociedade, ela é uma sociedade, né, que ela prepara para a heterossexualidade. Então, se fosse assim, não haveria homossexuais. Então, é preciso sim a gente conversar, é preciso sim a gente falar, porque quando a gente fala, a gente prepara as pessoas, né? Tem gente que diz assim, esse é só um jeito do adolescente querer agredir, é mais uma novidade aí do adolescente querer agredir os pais, e aí vem com essa história de bissexualidade. Pode ser inclusive que o seu adolescente esteja querendo agredir os pais ou ir contra porque percebeu que esse pai, ele ou essa mãe é homofóbico ou é bifóbico, né? Bissexualfóbico, não sei como é que chama direito isso. Então, é comum que esse pensamento, pode ser que esse pensamento venha assim, pode ser que essa atitude venha assim, mais um motivo para a gente conversar. Porque se ele está trazendo isso que é para chamar a nossa atenção, então é importante que a gente, ele está gritando, ela está me dando um toque. Mãe, estou precisando de você. Pai, estou precisando de você. Estou precisando conversar. Então, é importante que a gente perceba esses sinais que os nossos filhos e as nossas filhas estão nos dando, não é? Mas uma coisa eu lhe digo, não é fácil para um garoto ou uma garota assumir uma condição que não é a expectativa do pai ou da mãe. Não é fácil, né? Não é, sabe, não é uma condição proposital. Se fosse fácil, quer dizer, não é uma condição proposital que ele tem, ou seja, vou fazer isso para ofender. Não. Quando eles fazem isso de forma pensada, eles não sofrem. Eles vão lá, faz você sofrer, mas eles não sofrem. Mas quando, de fato, essa situação acontece, por uma confusão mental deles, por um momento que ele não está sabendo como lidar com esse tipo de situação, porque está confundindo os sentimentos, ou porque está fugindo dos seus relacionamentos, ou porque, está testando o seu papel sexual, ou porque, de fato, ele é bissexual, não é? A gente precisa ajudá-los nesse momento. Ele pode até usar isso, mas se ele está usando, é um sinal que a gente precisa chegar mais perto. Eles estão querendo que a gente chegue perto deles e não que a gente se afaste. E muitas vezes, quando a gente não sabe como lidar com isso, o que a gente faz? A gente se afasta em vez de a gente se aproximar, não é? Porque o que a gente precisa nesse momento é aguentar essas questões. Se a gente sabe que pode ser uma dessas situações, a gente tem condições de suportar ouvir. O que é que ele está querendo me dizer? Por quê? O que está acontecendo? Se eu conheço, se eu sei como se dá o desenvolvimento afetivo e sexual, que momento da vida está minha filha, que momento da vida está o meu filho, eu consigo fazer esse diagnóstico e ajudá-lo. No que é que ele está precisando de mim? O que é que ela está precisando de mim? E é com isso a gente chegar mais perto do nosso adolescente, né? Então, gente, o que a gente pode ver é que não adianta a gente brigar, não adianta a gente castigar, não é por aí, né, que a gente vai conseguir buscar ajudar os nossos filhos e chegar mais perto dele, né? Se ela de fato for
não há nada, né, que vá mudar essa condição dessa menina de bissexual. Sabe, não é você botando ela de castigo, não é você trancafiando que essa garota vai deixar de ser bissexual. Ah, mas se eu não deixar ela sair, não deixar ela namorar, não deixar ela fazer isso, ela não vai fazer nem com a menina e também nem com o menino. E mais, só não vai fazer o que ela de fato é se você estiver lá policiando, se você estiver lá 24 horas grudada nela. Coisa que a gente já viu nas outras lives que a gente não consegue. Portanto, se a gente não consegue estar 24 horas grudada na nossa filha e mais dentro da cabeça dela, porque mesmo que você fique 24 horas grudada, elas sempre dão um jeitinho de escapulir, principalmente hoje com esse mundo digital, onde elas também podem ter uma vida online, onde elas também podem ter uma vida que você não entra, né? Que você fica de fora. Porque é um mundo que é só dela com quem ela está se relacionando nesse mundo virtual. Então, tudo isso faz a gente olhar para essa questão da bissexualidade como uma necessidade da gente se instruir, da gente aprender para poder ter suporte, né, e lidar de uma forma que seja adequada. Se ela for ou não bissexual, e você não quer conversar com ela sobre isso, você está perdendo uma grande oportunidade, né, de estar perto da sua filha, de ajudá-la a se entender, de ajudá-la a perceber o que é que isso de fato está trazendo para a vida dela, né? Então isso só vai lhe afastar da sua menina ou do seu menino, se foi ele quem lhe fez essa revelação. O melhor jeito, né, para a gente lidar com isso, é o que eu já disse várias vezes hoje aqui nessa live, é a gente adquirir um conhecimento que nos dê suporte, um conhecimento que nos dê condições da gente suportar, conviver com a diversidade, né? Suportar, entender essa diversidade. Aqui a Vanusa colocou um garoto que iniciou a vida sexual aos 14 anos com meninas, inclusive com 2 relacionamentos longos com meninas. Aos 19 se descobre bissexual. Me fale um pouco sobre isso, por favor. Precisamos entender as condições, Vanusa. Nessa live eu falei sobre isso a live inteira, né? De uma certa forma. Não sei que horas você chegou aqui na live, né? Mas se você chegou mais para o final... essa live eu trago vários motivos, né, que pode acontecer. E outras vezes, né, como eu disse aqui na live, né, a gente hoje não... o relacionamento afetivo e sexual não mais é uma condição da natureza humana ter que ser com alguém do sexo oposto. As pessoas podem se descobrir, né? As pessoas podem descobrir outras pessoas que não sejam do sexo oposto, que lhe chamem muito mais atenção e despertem muito mais o seu desejo do que aquela outra pessoa que despertou, daquela outra pessoa que seja do sexo oposto. Com relação a essa questão, só para te adiantar aqui um pouco, o que pode ter acontecido às vezes, como acontece, às vezes ele, durante esse momento, ele se deparou com pessoas que eram pessoas que de fato eram interessantes para ele naquele momento e eram do sexo oposto. Como ele é bissexual, o bissexual, uma hora ele se apaixona por alguém que é do sexo oposto, ele outra hora pode se apaixonar por alguém que seja do mesmo sexo. Então, por quem de fato nós vamos nos apaixonar na nossa vida e dedicar, né, um relacionamento de construção familiar ou de projeto de vida e de interesses, isso depende, né? Para o bissexual pode ser com a mulher ou pode ser com o homem. Durante algum momento da vida dele, como você colocou aí, e que ele era mais imaturo, as meninas foram mais interessantes para ele. Agora, talvez os meninos estejam sendo mais interessantes, mas amanhã pode mudar. Amanhã pode voltar a ser a menina. Então não dá para a gente, sabe, bater o martelo e dizer, não, bissexual é gay? Não, bissexual é bissexual. Bissexual não é homossexual. Ele tanto se apaixona por um como se apaixona por outro. O que a gente precisa é adquirir esse entendimento, esse conhecimento, né, para poder a gente ter suporte para lidar com essas situações. Ouvir os nossos filhos, conseguir,
né? Entender quando eles estão fazendo uma confusão nos sentimentos dele, entender em que momento do seu desenvolvimento ele se encontra, né? E o fato dela ser bissexual, a gente ser capaz de acolher, ser capaz de dar suporte para que essa pessoa, né, essa menina ou esse menino, lide de uma forma saudável com a sua orientação sexual, né? E para isso, gente, o caminho é buscar conhecimento, né? O caminho é a gente não esperar também a nossa filha ou nosso filho vir fazer essa revelação. A gente pode se antecipar. Lembra na live de ontem, não, foi de ontem, eu já nem sei mais, que eu falei, a gente precisa cuidar deles durante a adolescência. Então, por exemplo, teve uma mãe que colocou aqui que ela conversava com a filha dela, que a filha dela tinha uma amiguinha que era bissexual, e ela já conversava, já perguntava como é que ela se sentia. É isso aí, a gente tem que trazer esse assunto para a mesa. A gente tem que, sabe, se antecipar. Fala do assunto, vê como é que eles estão vendo, como é que eles estão sentindo, sabe? Mostra, conversa sobre o desenvolvimento afetivo, né? Em que momento sua filha se encontra. Então, isso que eu trago no meu curso para as mães poderem aprender. Em que momento a minha filha se encontra desse desenvolvimento afetivo e sexual? Então, de acordo com aquele momento que ela se encontra, eu posso ter mais condições de fazer esse diagnóstico, não é? Então, e quando a gente faz esse diagnóstico, fica mais fácil a gente conseguir, como é que diz, fazer uma intervenção, que eu digo assim, um suporte, uma orientação, um acolhimento, ou uma informação para eles que seja adequada para aquele momento, né? Então, para isso, eu posso ajudar vocês, né? As mães que estão num momento que não dá para esperar, né? Fazer o curso, entender, e que está vivendo uma situação que está difícil de lidar com essa situação, manda um direct para mim, a gente agenda, eu tenho um serviço, né, junto a mães, onde eu posso ajudar as mães a fazer esse entendimento do que está acontecendo com o seu menino, o que está acontecendo com a sua menina. E aí, porque cada pessoa é uma pessoa, cada fato sabe, que acontece com um ou com o outro, pode ter repercussão diferente de uma pessoa para outra. Então, é importante que a gente olhe individualmente para o que está acontecendo com o seu menino, individualmente o que está acontecendo com a sua menina. E a gente poder se munir, né, de conhecimento, de informação que nos ajude a lidar com esse momento de uma forma mais adequada. Então, gente, vamos lá, vamos participar, porque a gente pôde ver hoje a riqueza que é a gente adquirir conhecimento, né, sobre sexualidade. E como isso aproxima a gente dos nossos filhos. Obrigada pela participação, por terem ficado aqui comigo até agora. Tchau, gente.